aqueles que têm o desejo. Jesus, ele falou assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Ele já te deu uma ordem, né? Mas você precisa aprender um pouco, não é verdade? E hoje, pastor Paulo César, ele vai estar aqui trazendo uma aula sobre homilética, né? Homilética, a arte da pregação. Você que tem um desejo de falar do amor de Jesus, você precisa prestar bastante atenção nessa matéria hoje. Escreve aí, se possível, guarda uns pontos aí que te chamaram a atenção e que Deus possa colocar esse desejo no coração de cada um de vocês, de aprender, porque a Bíblia fala que nós temos que prosseguir em conhecer. Significa, né, pastor, que a gente não sabe nada, a gente precisa cada vez mais aprender. Então, para quem não conhece, pastor Paulo César, homem de Deus, está aqui conosco, que Deus possa abençoar ele em nome de Jesus. Pastor Paulo César. Amém. Paz para todos, queridos. A câmera está um pouquinho aqui, mas eu olho aqui assim, ó, dá para ver vocês aí, tá? Obrigado, pastor Josué, igreja. Nosso intuito é crescer na graça e no conhecimento, né? A palavra de Deus fala isso. Antes crescer nós vamos até ler esse versículo depois. Antes crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que cresce na graça, mas às vezes deixa o conhecimento para trás. E a Bíblia fala que nós temos que ter o equilíbrio. Tanto crescer em um como no outro. Então, é muito importante que os membros, obreiros, líderes, realmente tenham esse desejo de crescer. Porque a igreja vai crescer em números, né? Vai aumentar o número de membros, vai se abrir novas filiais, vai se enviar missionários. Então é preciso preparar pessoas. Já pensou a igreja crescer, vai para 200 membros, 500 membros, e não ter nenhum dos que começaram preparados? Tem que estar preparado. Porque o pastor sozinho, a pastora, não vão conseguir pastorear 500, 1000 pessoas. Precisa de auxiliares, e auxiliares têm que estar à altura, tem que estar falando a linguagem da igreja e a linguagem da Bíblia. Então, pensando nisso, nós temos o nosso seminário, que é o IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus. Inclusive, um dos diretores é o apóstolo André Leal, que nós tivemos aqui uma conferência para pastores e líderes aqui nesse local. Ele esteve aqui e eu e ele nós somos diretores desse seminário. E nós, aqui na Rasa, nós já formamos vários irmãos através do curso que nós oferecemos. Várias igrejas já abriram. Hoje nós não temos nenhum, porque os que tinham se formaram. O único que falta ainda formar é lá na Sembraça, que é o Bispo Marcos, que tem um núcleo lá. Tá? Bispo Marcos Manhães. Lá tem um núcleo do nosso seminário. Então ainda vai ter a formatura. E tínhamos também Rio das Ostras, também já terminaram. E aqui várias igrejas. Hoje está comigo aqui meu amigo Fernando, que caminha comigo aqui, está sempre, quando eu venho aqui, está sempre me ajudando, me auxiliando. E chamei para ele vir aqui. Hoje nós vamos falar sobre a arte de pregar, mas eu queria mostrar para vocês o modelo do nosso material. Eu tenho ali vários livros. Por exemplo, isso aqui é a antropologia, doutrina do homem, antropologia. É uma das matérias. Tá? Não vai começar nessa, não. A gente começa sempre em... A segunda mais importante é bibliologia. E depois, a primeira é técnica de estudo. Depois vem bibliologia, introdução bíblica e vai por aí fora. Essa aqui é antropologia. Essa outra que eu estou aqui é angelologia, doutrina dos anjos. Não é angiologia, como alguns falam. É angelologia, tá? Que a palavra anjo vem
ela tem o significado de angelo, tá? No original, angelo, que significa mensageiro. Por isso é angelologia e não angiologia, que angiologia é tratamento de varizes, né? Sei quem sabe disso. Angiologia. Angelologia é doutrina dos anjos, tá? Só para gente saber, né? Existe linguagem que a gente vai ter que se adaptar, né? Falar, né? Por exemplo, tem gente que fala o livro do Antigo Testamento, fala de... Eu vou ler aqui em 2 Reis, um exemplo. Eu vou ler em 2 Samuel. Está certo ou está errado? Está errado. Não é 2 Samuel. É segundo, porque é livro. Aí vai para o Novo Testamento. Eu vou ler em 1 Coríntios. Está certo ou está errado? Está errado. É primeira. O antigo é primeiro. E o novo é primeira ou segunda. Porque é carta. O Antigo Testamento é porque é livro. O Novo Testamento é porque é carta. Deu para entender? Eu estou dando assim uma introdução para a gente poder já começar a pegar o jeitinho de falar a coisa certa, a maneira certa. Então, o estudante de teologia ele vai se adaptando com a maneira mais correta de falar. Entendeu como funciona? Então, nós vamos aprender hoje homilética, a arte de pregar. Existem 2 matérias, outra matéria coligada à homilética. Alguém trouxe papel e caneta? Não? Trouxe? Então vai começando a anotar aí, né? Existem 2 matérias importantes que são irmãs. Homilética e hermenêutica. Anota aí. Homilética e hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica com H. Hermenêutica. Não, se tivesse um quadro, eu acho que não trouxe. Hermenêutica. H é acento, não é? Hermenêutica. Nêutico, acho que acento é no nêutica. Hermenêutica. O que significa hermenêutica? A arte de interpretar o texto. O que significa hermenêutica? A arte de interpretar o texto. Hermenêutica é quando você interpreta o texto. O texto não pode ser interpretado do jeito que você quer. O texto tem que ser interpretado do jeito que ele é. Tem gente que fala assim, cada um entende do seu jeito. Não, não pode. Não é assim, cada um entende do jeito que quer. O texto é para ser entendido do jeito que ele é, e não do jeito que eu quero entender. A Bíblia, ela não é de particular interpretação. Ela só tem uma interpretação. Porque senão, o que você acha desse texto aqui, irmão? Eu acho isso. E você, eu acho aquilo. Aí cada um acha uma coisa. O que vai ficar? Ficou uma miscelânea, uma salada de achismo. Então, o texto ele tem que ser interpretado do jeito que ele é. Hermenêutica. Então, para se entender hermenêutica, você tem que ler o que vem antes e depois do texto. Para eu entender hermenêutica, eu tenho que fazer o quê, em primeiro lugar? Ler antes e o que vem depois do texto. Porque se eu ficar só no texto, eu não entendo. Eu preciso ler o que tem antes e o que tem depois do texto. Porque se você pegar um texto, vou dar um exemplo aí de um texto isolado aí, quem pode dar? Texto qualquer. Um versículo. Aí a pessoa está vendo que está escrito isso, mas você não leu a história toda. Você tem que ler a história. Por que foi escrito? Olha aqui, anota isso. Por que foi escrito? Onde foi escrito? Quem escreveu? Em quais circunstâncias foi escrito?
4 coisas. Então vamos falar junto para a gente entender? Por que foi escrito? Onde foi escrito? Quem escreveu? Quais circunstâncias foram escritas? Você tem que entender essas coisas. Depois tem outra regra. Eu vou entrar na homilética, só para a gente entender. Outra regra. A data que foi escrito, o costume daquela época, quando aquilo foi escrito, entendeu? E também, que tipo de roupa se usava quando aquilo foi escrito, que moeda circulava quando foi escrito. Se você começar a entender tudo isso, o texto vai saltar assim nos seus olhos e você vai entender muito mais rápido do que se você não tivesse essa ciência da hermenêutica. A hermenêutica faz você entender o texto melhor do que quem não estuda hermenêutica. Tá bom? Entendeu isso? Só para a gente dar uma base. E a homilética, que é a irmã da hermenêutica? A homilética é a arte de pregar. Fala comigo, homilética é a arte de pregar. Então, a primeira coisa que você tem que entender na homilética é a postura do pregador. A postura do pregador. Por exemplo, você foi convidado para dar palestra no culto que vem. Você, quando não prega, você vem de qualquer jeito. Por exemplo, eu estou de chinelo hoje aqui, sandália. Mas eu não queria vir assim. Ficou no carro do meu quarto, no meu sapato. Eu podia ter trago, né? Mas como também é uma aula sem muita, né, questão, né, muita, não vou dizer que não tem importância, mas tudo gente simples. Mas eu estou dizendo o seguinte, como nós, você quando vai pregar, você tem que procurar a melhor roupa. Não estou falando a roupa mais nova, eu estou falando a roupa mais adequada. Você vai para a praia de terno e gravata? Já foi, homem? Já vai para a praia de pijama, não? É de pijama para dormir, né? E quando a gente vem aqui, o que tem que ter? Uma roupa adequada de acordo também com a igreja. Eu sei que a igreja aqui, igual a minha lá, dia de domingo eu prego de camisa polo. Mas tem igreja que o pregador está de terno e gravata. Então vamos supor que você for convidado para pregar numa Assembleia de Deus, daquela bem rigorosa. Como é que você tem que ir? De acordo com eles. Sim ou não? Você vai procurar uma roupa que adequa aquilo que eles usam lá. Então, a maneira de se vestir, a homilética começa aí. Depois vem a postura, a maneira de se comportar no altar. Né? Esse nome altar já viralizou, vamos dizer assim, né? Usar essa linguagem da internet. Já viralizou, mas na verdade não é altar, tá? Não é altar. Altar já acabou. Altar é do Antigo Testamento. O altar hoje é o nosso coração. Então, aqui é o altar. Quer dizer, como se fosse assim o lugar mais santo da igreja. Só para você saber que o altar acabou. Mas a gente fala porque é um negócio que não tem jeito, né? Já pegou. Pegou. Agora, outra coisa. Quando você vier ao púlpito, o que é púlpito? Quem sabe o que é púlpito? Isso é púlpito. Aí a pessoa fala assim, ô pastor, Josué, sobe aqui no púlpito. Não, você já viu isso? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Como é que ele vai subir no púlpito? Tem como, né? Então, isso é púlpito, esse móvel aqui. O púlpito.
O lugar alto ali, que geralmente a pessoa chama de altar. Mas pode chamar de plataforma, o palco, sei lá, da maneira que... Mas todo mundo já fala altar, então fica altar mesmo. Mas só para a gente saber o seguinte, a maneira de você estar ali em cima tem que ser uma maneira elegante. Não é uma maneira de você estar metido ali, não. Até a maneira que você segura o microfone vai mostrar que você aprendeu homilética. Porque tem gente que pega o microfone, o que faz com ele? Pega aqui, ó, já atrapalhou o som. Ó. É só segurar aqui, já dá ruim. Não se segura o microfone aqui. O microfone é para segurar no meio para baixo. E qual a distância da boca? 1 palmo mais ou menos. Não é para enfiar dentro da boca. Tem gente que enfia o microfone dentro da boca e fica assim, ó, aquele som ruim. Então, o microfone, mais ou menos a distância aqui. A homilética começou em você saber se comportar, pegar o microfone. Entendeu? Eu não sei como é que vocês fazem aqui, né? Quando recebe a oportunidade. Você dá, aqui tem oportunidade? Uma vez ou outra, né? Amém. Aí chega assim, vamos ouvir irmão fulano, irmã fulano. Aí ele vem. Eu saldo a igreja, aqui não fala isso não, tem lugar que fala. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Está certo ou está errado? Está errado. Não é saldo, eu saldo. Eu saúdo. Saldo é resto do arroz. O restinho da conta bancária. Então, coisa simples, às vezes, a homilética. Sim ou não? Simples, mas a gente tem que saber falar. Então, agora, quando você vai pregar, recebeu a oportunidade para pregar, a mensagem tem vários tópicos. O que são tópicos? Você tem revista, usa a revista? Não usa não, né? Aquela revistinha. Já usou? Mas quem sabe o que é a revista da Escola Dominical? Todo mundo sabe, né? Então, o que tem na revista? Primeiro, lá em cima. O texto, o tema, né? O tema da lição. Depois é o quê? O texto. O texto. Depois vem o quê? Lembra da revistinha? Introdução. Depois vem o quê? Os tópicos. E no final o quê? Conclusão. É assim que é a mensagem. A mensagem tem isso. A pregação, escreva isso aí, bota aí, no caderninho. A pregação tem tema, escreva isso, tema, texto, é o texto que você vai ler na Bíblia, introdução, escreveu? Tópicos, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos tópicos? Depois tem o quê? Conclusão, acabou a mensagem. Então vamos recapitular aqui, o que uma pregação tem? Primeiro lugar, depois e conclusão. Pronto. Se você conseguir colocar isso de forma separada, bota assim, ó, tema, bota assim, escreva tema, pode botar, tema, escreva tema. Escreveu? Agora dá um espacinho lá embaixo e escreve texto. Agora escreve texto. É porque eu estou sentindo falta do quadro, que eu gosto de mostrar no quadro. Agora você vai escrever mais embaixo um pouco, introdução. Agora, mais embaixo um pouco, você escreve tópico. Bota número 1 só. Mas você já sabe que é tópico. 1. Ou então em logaritmo romano. Ou bota A, B, C. Você que sabe. Colocou? Tópico 1. Dá um espacinho, bota tópico 2.
Dá mais um espaço, bota 3. Vamos botar 3 tópicos só. Agora dá mais um espaço e escreva conclusão. Escreveu? Muito bem. Escreveu conclusão. Agora vamos procurar um tema para sua mensagem. Vamos, quem quer falar um tema? Um tema. A graça de Deus, muito bom. Escreva aí, a graça de Deus, lá no tema, ali em cima. Escreva aí, a graça de Deus. Ok? Escreveu a graça de Deus? Agora vamos procurar o texto para esse tema. Quem lembra? E agora, hein? Agora pegou, hein? Efésios 2, 8 e 9. Bota aí. Efésios 2, 8 e 9. No texto, tá? Escreve Efésios 2, 8 e 9. Ok? Agora, na introdução, você deixa por último. Não vai botar agora, não. Porque a introdução pode ser uma história sua. Pode ser uma ilustração que você conhece. Pode ser uma história de alguém que você conhece. A introdução, ela tem que ser dentro do assunto. Entendeu? Então, dentro do assunto. Mas não escreva agora, não. Agora, no tópico. Quem está com Bíblia aí? Todo mundo? Então, abra aí em Efésios 2, 8, 9. São 2 versículos. Escreveu? Leu? Versículo 8 está escrito o quê? Pela graça. Tudo bem. Pela graça sois salvos. Escreva só isso no primeiro tópico. Pela graça sois salvos. Escreve só isso. Só isso. Pela graça sois salvos. No primeiro, bota só isso. Escreveu? No segundo tópico, você vai escrever por meio da fé. No segundo tópico, você bota meio da fé. E no terceiro, você vai botar dom de Deus. Escreva dom de Deus. Escreveu? Então, em 3 tópicos, você botou 3 frases que estão dentro do versículo. Vamos explanar a primeira frase? Pela graça, sois salvos. O que você pode explicar aí no primeiro tópico? O que você pode explicar? É claro que você vai ter que dar uma estudada, mas vamos aprender o que é graça. Aí você vai explicar para a igreja, irmãos, graça significa um favor não merecido. Por isso, a nossa salvação é pela graça, que significa um favor de Deus, no primeiro tópico. Você, tá certo? E no segundo tópico você escreveu o quê? Agora o que você vai escrever sobre fé? Vai falar sobre fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios, capítulo 11, versículo 6. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Escreveu ou não? Escreve, gente. Aí fica fácil para tu depois. Até para pregar. Você viu? No tópico 12 eu enchi de versículo. Que não é o versículo principal. Mas eu posso encher de versículo. O terceiro tópico nós falamos o quê? Dom de Deus. O que você vai falar? Vai estudar um pouquinho sobre dons. Vai explicar para a igreja.
o que é dom ministerial, o que é dom espiritual, o que é dom natural. Às vezes tem gente que canta que é uma beleza, mas não foi dado por Deus esse dom. É um dom natural. Às vezes a pessoa nem crente é. Então é um dom natural que ela ganhou. O que é dom espiritual? Dom espiritual é o dom dado pelo Espírito Santo. E o que é dom ministerial? É o dom para ministrar, que a pessoa recebeu para ser pastor, para ser um evangelista. É um dom ministerial. Está completando a mensagem, não está? E a conclusão fala o quê? Eu acabo sem mais nem menos a mensagem? Ah, irmão, acabou, esqueci o que eu ia falar. Foi embora. É assim não. Você tem que fazer uma conclusão. E uma conclusão ela tem que ser bem feita. Porque ela não pode terminar sem sentido nenhum. Então você pode terminar assim. Mediante tudo isso que eu falei, nós agora vamos pedir a Deus que tudo isso aconteça na nossa vida. Um exemplo, tá? Aí você termina a mensagem. Como eu deixei a introdução para o final, não que ela esteja no final, a introdução não está no final, mas eu deixo para tratar dela no final que eu estou terminando a mensagem. Não terminando de pregar, mas terminando de escrever. Porque tem gente que pensa assim, esse negócio de ficar anotando o que eu vou falar, isso é muito... Eu prefiro falar da minha cabeça. Falar da tua cabeça? Vai sair o quê se você ficar falando da tua cabeça? A gente tem que falar da Bíblia, né? Então Deus, você estuda, e Deus vai te dar enquanto você está estudando. Então a introdução, ela tem que ser algo que prenda a atenção do ouvinte. Sabe o que eu estou falando? Prender a atenção do ouvinte é você não gastar mais de 10 minutos na introdução. Porque senão essa introdução fica longa demais, a introdução não pode ficar comprida demais, porque tem gente que fica contando história antes de entrar na mensagem. Fica contando, é porque quando eu vim, não sei da onde, não sei da quê, e aquilo vai demorando e nunca que entra na mensagem. Quando vai entrar, a hora já passou. E, irmão, não deu nem para começar, porque ele demorou na introdução. A introdução, se você fizer com 5 minutos, tá ótimo. E a introdução tem que cativar quem está te ouvindo. Tem que prender a atenção da pessoa. Tem que ser uma introdução forte. Uma introdução boa. Então, se você tem dificuldade com introdução, procure na internet ou compre um livro sobre ilustração. Tem muitas ilustrações boas, né, para você iniciar com aquela ilustração, porque as pessoas adoram ouvir história. Mas história bem contada e com objetivo. Não adianta você contar uma história mal contada. O bom contador de história faz as pessoas chorar na história. Você entendeu? Então, e outra coisa, a introdução tem que ser assim. Quem já viu novela pelo menos uma vez na vida? Todo mundo, né? Então, eu, graças a Deus, não vejo mais novela. Me libertei da novela, em nome de Jesus. Já só via só o caso da minha mulher, agora, já que ela não via também parei. Então, o que eu estou dizendo para você? Uma cena de 1 minuto ou 2. Quanto tempo eles gastam para fazer aquela cena de ensaio? O que você acha? Às vezes o dia inteiro, a semana inteira. E a cena foi rapidinho. Uma frase.
eles ensaiam, treinam até ficar perfeito, não é? Porque quando a gente vai pregar, a gente já leu um versículo, acho que já está bom. Você tem que ler o versículo e saber ele de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, de meio para frente. Saber tudo do versículo, em várias versões da Bíblia. Corrigida, atualizada, revisada, corrigida e revisada, atualizada, linguagem de hoje. Você tem que saber pegar um montão de Bíblia e ler o mesmo versículo em várias versões da Bíblia. Ah, mas eu não tenho tanta Bíblia assim. Tem na internet, vai lá ver que tem. E lê o mesmo versículo em várias versões. E treine. Mas eu só vou falar 20 minutos. Treina a semana inteira. Vai para frente do espelho e fica pregando para você mesmo ali, ó. Né? Tem que treinar. O pregador tem que treinar. Tem que se esforçar. Então, o jogador de futebol, para jogar 40 minutos, quanto tempo ele treina? Muitas vezes. O atleta, nadador, quantas vezes ele treina? O ano inteiro. Por que quando a pessoa vai pregar, ele não quer treinar? O cantor, para ser de sucesso, ele não tem que cantar bem? Fazer aula de canto? Treinar? Ter uma pessoa para ensinar? Ah, fulano teve sucesso. Foi sorte. Não, foi sorte e foi treino. O pregador tem que treinar. Então você tem que treinar. Ler o versículo, pregar para você mesmo, treinar de novo. Entendeu? Então, o treino, o exercício, ele é de suma importância. Você tem que treinar. Ah, pastor, eu não tenho jeito para pregar, eu sou tímido. Então, você vai ter que treinar para vencer a timidez. Olhar para as pessoas. Você tem que treinar, inclusive, não olhar para uma pessoa só o tempo todo. Já viu aquele pregador que fica olhando para uma pessoa o tempo todo? Uma só, ele se irmão com aquela pessoa e fica toda hora falando com aquela pessoa. Mas está todo mundo lá, mas está falando aqui. Ó. Você tem que falar assim, ó, para todo mundo. Quem está lá, quem está aqui, quem está lá. Pregar para todo mundo. E nunca fixar o seu olhar para uma pessoa só, porque fica deselegante. Sim ou não? Não fica incomodada a pessoa? Por que esse homem fica olhando para mim toda vez? Essa mulher vai olhar para lá. Então fica olhando para a gente o tempo todo. Então você tem que ter uma direção de olhar. A pregação também, ela é conhecida também como, aliás, tem pregador que é conhecido como o pregador eloquente. Quem sabe o que é eloquência? É falar alto? É gritar? É pular? É esmurrar o púlpito? Não. Tem gente que acha que eloquência é gritar. Receba! Isso não é eloquência. Já viu pregador assim? E ele acha que ele é eloquente. A eloquência, a palavra eloquência, significa pregar com elegância. O tom de voz tem que ser adequado. Tem que ser agradável. Você não pode irritar o ouvido de quem está te ouvindo. Ficar irritando a pessoa o tempo todo. Aquela gritaria toda. Então tem igreja que, tudo bem, tem o hábito de falar. Fala com o teu irmão. Aperta a mão do teu irmão. Olha para o teu irmão. Ponta o dedo no nariz do teu irmão. Puxa a orelha do irmão. Fala não sei o que para o irmão. Também é feio, tá? Não fica falando isso toda hora, não. Se você, de vez em quando, se o pessoal estiver distraído e você quer dar uma assim,
chamar a atenção um pouquinho, mas não tem que fazer isso como cacuete. Você tem que saber o nível certo de fazer isso. Sim, pode perguntar. Uhum. Uhum. Já viram? É verdade. Isso. Não, tá certo. Inclusive, hermenêutica é conversação, é conversar. Então, se você for ler lá, pesquisar a palavra hermenêutica, vem de Hermes, tá? Era uma conversação, um diálogo. Então, a pregação, ela é um diálogo. E como você falou, quando se prega ensinando, se entende melhor. É ou não é? Então, se você... Existe pregador bem pentecostal que faz desse jeito. Estou criticando ninguém, só estou dizendo o seguinte: se a pessoa aprender certo, ele não vai fazer errado, a não ser se for muito teimoso. Então, a eloquência não é gritar, não é bater no púlpito, não é pular. Eloquência é explicar bem. Eloquência, puxa, fulano é bem eloquente. Por que ele é eloquente? Porque entende o que ele está falando. Isso é eloquência. Quando eu entendo você, você é eloquente. Eu estou te entendendo. Isso é eloquência. Entendeu? Aí a pessoa prega gritando. Porque ele acha que isso é eloquência. Aí ele... E aí, irmão, o que você achou da mensagem? Eu não achei nada, não entendi nada. Quer dizer, a pessoa não entendeu nada, porque só teve gritaria. Ele começou num tema e terminou em outro. Ah, vamos falar de fé. Daqui a pouco está falando de outro assunto. Então você tem que começar naquele assunto e terminar naquele assunto. Entendeu? Porque tem vários tipos de mensagens. Nós vamos falar de duas hoje aqui. Dois tipos de pregação. Uma é temática. O que é a mensagem, a pregação temática? Vocês podem me interromper se quiser, tá? Eu falo, mas eu preciso que vocês falem também. Um tema. Aí você vai no tema, pode andar na Bíblia toda. Por exemplo, a fé. Você pode pegar a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de vários personagens. Você pode citar todos eles. Você está falando um sermão temático. Então você pode andar na Bíblia citando todos eles. Porque Abraão teve fé, irmão. Jacó também teve, porque não sei quem. A mulher do fluxo de sangue teve fé. O Jairo teve fé. Vai falando de fé. De Gênesis e Apocalipse. Porque você está falando um sermão temático. Agora, o outro tipo de mensagem, de sermão, textual. Qual é o sermão textual? É aquele que você lê o texto e explana só o texto. Não sai dali. Isso é sermão textual. Deu para entender o que é textual e temático? Você pegou uma passagem
e você vai pregar o tempo todo só naquela passagem. Textual. O temático eu posso andar na Bíblia. O textual eu tenho que ficar no texto. Não é fácil isso? Então, mas os irmãos precisam saber o que é textual, o que é temático, eles precisam saber quem está ouvindo. Não precisa eu falar, eu não preciso falar assim, irmão, vou falar um sermão temático hoje. Eu não preciso falar isso. Eu estou falando um sermão temático, eu sei para mim. Eu vou falar, irmão, sobre o poder do amor de Deus. Poder do amor de Deus. Aí eu posso ir de Gênesis a Apocalipse. Mas se eu chegar e ler sobre a mulher do fluxo de sangue, eu posso dar um tema. Tipo, mulher do fluxo de sangue. Uma fé surpreendente. Um exemplo. Aí eu pego o texto da mulher do fluxo de sangue e vou esmiuçando o texto. O que é esmiuçar? É você sugar o máximo que você pode do texto. Quem era essa mulher? Quanto tempo ela ficou hemorrágica? Quem ela procurou antes de procurar Jesus? Quantos quilômetros ela andou da casa dela até onde Jesus estava? Porque se você calcular, consegue achar, tá? E vários detalhes daquele texto. Agora, se você falar, irmãos, eu quero falar hoje sobre uma fé surpreendente e eu quero falar da mulher samaritana. Porque a mulher samaritana é isso, é aquilo e tal. Daqui a pouco dá um negócio na cabeça do pregador e fala assim, é porque Abraão, irmão, não sei o quê. O que tem a ver Abraão com a mulher samaritana, irmão? Não tem nada a ver. Já sai do texto, foi embora, viajou. Então você tem que começar ali e ir até o final ali. Reta, não se perde não, hein? Vai ali até o final. Aí quando você terminar, alguém vai dizer, nunca tinha entendido isso, depois que tu explicou, entendi tudo agora. Porque o pregador, ele é o agente de Deus para fazer as pessoas entenderem a palavra de Deus. Ele é o canal do Senhor. Ele não tem que ficar assim, irmãos, eu vou falar aqui o Espírito Santo que vai fazer vocês entenderem. O Espírito Santo ajuda e vai fazer entender. Mas o pregador tem que se esforçar também. Sim ou não? Alguma pergunta? Alguma coisa a acrescentar? Tá ruim ou tá bom até agora? Dá para entender? Tá ficando? Então nós vamos continuar. Para a gente conseguir fazer uma mensagem a qual as pessoas vão entender. E você, irmão, não precisa ter o jeito do fulano. Falar assim, pastor, sabe por que eu não prego? Por quê? Porque eu não sei pregar igual o pastor Josué. Por isso que eu não prego. Mas quem falou que você tem que pregar igual o pastor Josué? É claro que você tem que respeitar mais ou menos a postura do pastor da igreja. Mas você tem o seu timbre de voz, você tem a sua maneira. Tem gente que prega paradinho no púlpito. Ele prega aqui e fica paradinho. E fala o tempo todo aqui, ó. Tem ou não tem? Mas tem gente que prega andando para lá e para cá. E você tem que ficar andando, olhando, vendo aonde ele vai. É assim, não é? Quem é que prega assim aqui? Ele? Pastor Zé. Então, é ele que prega assim. Ele prega parado? Não prega parado. Aí. Bebe água, tira óculos, bota óculos. Então, eu também estava com esse problema. Aí botei um bifocal aqui. Porque bifocal eu estou aqui olhando aqui, não preciso tirar. Aí eu olho para lá. Mas para adaptar é difícil depois, né?
Mas o que eu estou falando para você? Que cada um tem o seu jeito. E se você... eu acho que eu não fui bem hoje na mensagem. Eu já tive oportunidade de eu pregar e eu achar assim, poxa vida, hoje não estava legal, hoje não foi bom hoje. Hoje não foi bom, pastor. A mensagem foi péssima. Hoje eu fui ruim demais. Aí eu saio na porta, alguém fala assim, pastor, como Deus te usou hoje? Já aconteceu contigo? Da gente achar que foi ruim e Deus fazer uma coisa tremenda? A gente achar que foi ruim. Mas teve alguém ali que precisava daquele jeito, daquela maneira. Entendeu? Então, nós precisamos ter essa flexibilidade na mensagem. Deu para entender? Então, nós precisamos ter essa flexibilidade, esse compromisso. Eu queria dar assim, um intervalo, depois a gente voltar para explicar o que é o IBVD, tá? A gente dá um intervalo, mas eu queria que alguém falasse mais alguma coisa, perguntasse, porque eu não vou esticar muito, porque uma aula de hermenêutica, de homilética, são um mês inteiro, irmão. Não vou conseguir explicar aqui em 1 hora ou 1 hora e meia. Então, é um estudo muito complexo, bem interessante. E se você gostou, é importante que você continue estudando e lendo. Eu tenho alguns vídeos na internet, lá no YouTube, meu, que eu falo desse assunto, a arte de pregar. Se quiser procurar depois, eu explico de outra forma, ou de várias maneiras. No YouTube é Pastor Paulo César Oliveira. Aí você me acha lá, é só botar Pastor Paulo César Oliveira, homilética. Bota homilética e você vai achar dentro do assunto. E dentro do nosso seminário, a gente tem alguns vídeos também lá. Então, eu queria fazer um intervalozinho para a gente conversar, para ver quem é que vai ficar, quem não vai, para a gente voltar explicando melhor. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta nesse momento sobre o que nós falamos aqui? Sim, pode falar. Bom, se você acontece, a senhora já prega? Ainda não. Mas já pregou uma vez, não? Já. Então já prega, né? Quando a pessoa muda de mensagem, é porque ele já está acostumado a pregar. Se Deus falar assim, não é essa mensagem não, qual é o nome da senhora? Áurea. Alda. Alda, não é essa mensagem não, é aquela. Porque você já tem. Deus não vai trocar de mensagem se a pessoa não tem outra, ele só tem aquela. Então, vamos supor, eu estou começando a pregar agora, eu não tenho outra mensagem, só tem aquela. Aí Deus fala, não quero que você pregue essa não, prega outra. Eu falo, outra qual que eu só tenho essa? Muito injusto. Você entendeu? Agora, se a pessoa tem, ele já prega e já tem um monte de mensagem, aí Deus pode trocar à vontade, porque ele já tem mesmo. Eu penso assim. Porque eu já vi gente falando assim, irmãos, eu preparei a mensagem, mas Deus trocou tudo, eu vou falar o que Deus mandou. Estragou tudo. O que Deus mandou foi horrível. Foi assim, tudo atrapalhado. Aí ele falou que foi Deus que mandou, mas do jeito que foi, não foi Deus não. Está tudo atrapalhado. Por quê? O que, na verdade, ele não estava seguro no que ele preparou e foi falar de improviso. Aí deu ruim. Foi falar de improviso. Quem pode falar de improviso é quem está muitos anos fazendo, pregando. Aí eu falo de improviso. Eu nem preparei e tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem que eu não preparei hoje, mas eu tenho ela há muito tempo. Então eu posso falar de improviso se eu chegar aqui 5 minutos para a hora da pregação, e o pastor José falar, pastor Paulo, o pregador não veio.
O senhor tem 5 minutos para preparar a mensagem. Eu tenho. Em menos de 5 minutos, eu falo, pode deixar que eu prego. Não é para vangloriar, estou falando que eu faço isso há 40 anos, é por isso que eu tenho. Agora, quem está começando agora, vai ter? Não tem. Estou dando um exemplo aqui para você. Aí a pessoa fala assim, pastor José, pega uma irmã, ou você que nunca pregou aqui. Em cima da hora fala, você que vai pregar hoje. Como é que você fica? Hã? Não prega. Em cima da hora, é até covardia do pastor fazer isso contigo. Ele não pode fazer isso. Entendeu como é que funciona? Então, nós temos que ter o preparo. O preparo. Então, se Deus mudou a mensagem, eu acredito que é porque você tem outra. Deus já te deu outra. Tá? Agora, já aconteceu comigo, de eu estar preparei aquela, daqui a pouco virei a página é outra. Todo pregador, não sei se vocês aqui na igreja têm hábito de anotar a pregação do pastor. Alguém tem? Ninguém faz isso aqui? Quem tem, não veio? Devia todo mundo ter esse hábito, trazer o caderninho, o papel, para anotar a mensagem do pastor. Todo mundo ter. Devia. Por quê? Para quando você estiver conversando com alguém na rua ou no trabalho, você reproduzir aquela mensagem para a pessoa pessoalmente. Então você faz isso. Então, pregar é uma arte. Até quem não sabe falar direito pode ser um pregador. Qualquer pessoa, saiu o som da tua boca, você pode ser pregador. E vai pregar do jeito que você é, e não do jeito que o outro é. Faz do teu jeito, tá bom? Em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguém que já prega aqui? Pode perguntar. Quem é que já prega aqui, pastor Dides? A pastora. O Paulo prega? Prega. Só isso daqui? Amém. Amém. Então, eu estou dando aqui. Na saída das crianças. Mas prega. E tem que ser bom pregador para as crianças. Não pode, né? Para as crianças, principalmente. Não é não? Que quando a criança começa a perguntar, quem criou Deus, tia? É? Deus veio da onde? Aí ela tem que saber, né? Responder. É, é verdade.